temos novidade muito boa, gente. Nós estamos aqui com a Maquivalda Barros, a vereadora mulher, né, mais votada em Parauapebas. Que coisa boa que nossa bancada agora, né, tá recheada de mulheres, poderiam ter sido mais, né, mas agora nós estamos muito bem representadas. Maquivalda, seja muito bem-vinda. Olha, ela que é tecnóloga em saúde pública, ela que é administradora, pós-graduada e está aqui e para representar não só mulheres, mas a população de Parauapebas. Seja bem-vinda, fica muito bem à vontade, Maquivalda. Boa tarde, quero aqui agradecer a Ararazul por a oportunidade desse espaço, né? Aproveitar a oportunidade para agradecer Parauapebas, por ter confiado nessa função tão importante, que é estar vereadora no município de Parauapebas. Agradecer a todos, mas em especial, né, toda a equipe aí do 12500, né, que sempre está junto com a gente, que não medir esforços em nenhum momento para que a gente pudesse sair vitoriosa nessas eleições, né? A palavra de hoje, Demerval, é gratidão. E gratidão a toda Parauapebas por todas as oportunidades que tem me dado desde quando eu cheguei aqui nessa cidade. Para a gente é uma satisfação ter você aqui, Maquivalda. Primeiro, por conta dessa questão do voto feminino, né, do voto às mulheres. A Rose se referiu, nós temos, acho que pela segunda vez, né, 3 mulheres no parlamento e desta vez legitimamente eleitas, né, porque a gente tinha, eu acho que nessa legislatura ainda, passada 3 mulheres por conta de uma suplência, mas agora não, nós tivemos 3 mulheres que foram votadas diretamente. Legitimamente. Inclusive com uma bancada de mulheres renovada. Renovada, né? Totalmente renovada. Uma bancada nova de mulheres aí. Exatamente. Extremamente bem representada na nossa bancada de mulheres. Subiu um pouco, né, o número de vereadores em mais 2, eram 15, foi para 17, temos 3 mulheres entre elas, uma renovação também espetacular. Retornaram apenas 6 vereadores, foram eleitos 11 novos vereadores e a gente tem uma percepção de que a política, né, a ideia de política em Parauapebas vem mudando. Durante a campanha, Maquivalda, e depois ali no momento eleitoral, abertas as urnas, você tendo sido eleita, qual a percepção que você tem exatamente desse sentimento político que a gente vem observando em Parauapebas? Demerval, eu vou puxar um pouquinho sobre a questão da representatividade da mulher na política, né? Por mais que nós temos aumentado em números absolutos, passamos aí de uma mulher eleita para 3 mulheres eleitas, mas esse não foi o nosso melhor resultado em termos de representatividade na Câmara Municipal. Estava dando uma olhadinha, até publiquei agora há pouco aí nas minhas redes sociais, falando um pouquinho sobre isso. Nosso melhor momento, a nossa melhor representatividade enquanto mulheres na Câmara Municipal foi ainda nas eleições de 2004, onde a gente conseguiu 30% das cadeiras na Câmara Municipal. O nosso pior momento foi na legislatura realmente passada, que a gente não conseguiu nem praticamente menos de 7%, uma cadeira apenas. E agora nós estamos com apenas 17%, né? Em termos percentual das cadeiras no legislativo, né? O que é muito preocupante, viu, Rose, para nós mulheres, para nossa representatividade. Eu vejo isso com uma preocupação muito grande. É muito difícil a mulher ser inserida na política, né? Eu venho da política, todos sabem que eu sou dos bastidores da política, já acompanhei muitas eleições aqui em Parauapebas. É a minha primeira vez, né, como candidata, graças a Deus aí fui bem votada, bem reconhecida, mas a mulher ainda tem várias dificuldades, né? A prova está aí, né? Então, até avaliei também um pouquinho, foram praticamente 158 mil votos válidos, e desses votos, né, por mais que mais de 70 mulheres foram candidatas, se eu não me engano, 75 mulheres, a gente não conseguiu atingir nem 22% da votação para as mulheres, né? Sendo que nós somos praticamente a metade das eleitoras. O que você atribui, Maquivalda? Desculpa interromper, só para a gente pegar o raciocínio. O que você atribui a gente ainda ter essas diferenças assim tão abissais? Eu atribuo à sociedade ainda, né? Que nós ainda temos, assim, é muito machismo ainda na política, isso é real, né? A mulher, ela tem sim mais dificuldades pelas funções que ela exerce, pelo fato de gênero mesmo, pelo fato de ser mulher, né? A responsabilidade maior da casa é para a mulher, dos filhos é para a mulher.
uma quantidade imensa, né, de mães solos, de mulheres que têm que batalhar para colocar o pão na mesa, para educar sozinha os filhos. Então, dificilmente você vê mulheres, né, que elas estão dispostas e que têm a força necessária para encarar um processo político, principalmente aqui em Paraupebas, que é totalmente agressivo, totalmente machista, e que a gente precisa evoluir muito para dizer que a gente, de verdade, né, vai conseguir ter uma representatividade. É preciso que a mulher ela reflita bastante e dê essa oportunidade, né? E eu até vou além. Eu acredito que essa legislação precisa ser mudada, né? Em relação à questão de que o pessoal fala que é cota das mulheres, né? Vi candidatos aí escrevendo cotas das mulheres. Não é cota de mulheres, né? Não existe. É de igualdade de gênero. Só que eu só acredito quando, de verdade, a eleição, a disputa for entre mulheres, né? É coisa simples do dia a dia. Mulher vamos lá, vamos dar exemplo aqui no esporte. No esporte, mulher não compete com homem. Mulher com mulher, homem com homem. Por que só na política a gente tem que disputar de igual para igual com os homens, né? Sendo que a gente está falando de representatividade. Então, para mim, esse resultado, assim, claro, em termos de quantitativo, a sensação que a gente tem, opa, as mulheres venceram, são 3 mulheres. Mas em termos percentual, muito pouco, né, é muito pouco. Muito pouco. É 17% apenas. A maioria, né, das eleitoras, e não é maioria na Câmara, nem a metade. Nem a metade. Dos parlamentares aqui em Parauapebas. Maquivalda, 4ª vereadora mais votada em Parauapebas, 3.944 votos. Diz uma coisa, você acha que chegou o momento de termos uma vereadora na presidência da Câmara? Você colocaria o seu nome para presidência da Câmara de Parauapebas para uma votação? Com certeza colocaria o meu nome, né, sem sombra de dúvidas, e assim, e com certeza também faria com maestria essa atividade, né, de estar presidente de uma Câmara Municipal, né, de Parauapebas, de uma cidade que tem uma importância para o mundo, né, não só para o Brasil. Então, seria um desafio muito grande. Na verdade, a presidência da Câmara é uma nova eleição, né? Muita gente ainda acredita que seria o mais bem votado, a gente ouviu muito isso nas ruas, mas é uma nova eleição, é uma nova conjuntura, né? Acredito que a Câmara Municipal tem que fazer com muita sabedoria a escolha, né, dessa mesa diretora. O que Parauapebas espera dessa nova legislatura é que realmente faça entregas, né, para o nosso município, né? E estou sim disposta, meu nome está à disposição, né? Mas a gente sabe que depende de muita articulação para uma mulher, né, chegar estar à presidência da Câmara Municipal. Nós tivemos uma mulher apenas. Há possibilidade, né? Tudo é possível, né? Os 17 que estão aí, todos têm possibilidade de ser escolhidos. Maquivalda, você foi a 4ª, né, candidata mais votada, na verdade, os 2 candidatos, você ficou em 4º lugar. Mais votada, diga-se de passagem, que foi uma votação bem expressiva, né? E está lá, não só ocupando um espaço seu como igualdade, né? Independente de homem, mulher e tudo mais, mas foi na igualdade. Essa luta a gente viu que entrou para a guerra, né? Quando a gente fala muito da arte da guerra, entramos para a guerra, a mesma coisa na política, né? Entrou para a guerra de igual para igual. De igual para igual. Nesse meio período aí, você passou por alguma situação lá de discriminação por você ser mulher e por você estar disputando, né, alguma situação em que você chegou e contornou da melhor forma possível? Com certeza, né? Começando pelo próprio grupo. Nós tivemos logo no início da escolha do grupo em relação ao meu nome, de estar, né, ser a candidata, homens que não abraçaram a causa, né? Homens que eram do nosso grupo político e continua sendo o mesmo grupo, homens que militou junto comigo quando eu ainda estava na coordenação da campanha, né, do nosso deputado, e que talvez ele nem tenha percebido, né, que como é que se diz? Que a não participação teria sido pelo fato de ser uma mulher. É notória na rotina do dia a dia, nas falas, entendeu? A gente percebe claramente que a gente precisa, que a sociedade, na verdade, precisa evoluir muito e as mulheres também precisam se organizar bastante, refletir bastante dessa nossa participação. E aí, Rose, por que eu falo isso, né? E às vezes a pessoa fala assim, só fala sobre as mulheres, mas por que isso? Se você for avaliar
todos os serviços públicos, quem mais utiliza somos nós mulheres. Se você for para a saúde, somos nós mulheres que mais utilizamos o serviço. Se você for para a educação, somos nós mulheres que mais utilizamos, né? Quando você vai aí para as creches, quais são as maiores beneficiadas diretamente? Somos nós mulheres, né? Então, eu sempre digo assim que deveria ser, né, uma maior representatividade, porque somos nós de verdade que sabemos o quanto faz a diferença, né, de um filho na creche, de quanto faz a diferença de um filho aí numa escola integral, o quanto faz a diferença de ver uma outra mulher ter aí na saúde, né, uma cirurgia no momento oportuno, um pré-natal bem feito, um tratamento de câncer, né, que somos nós as maiores acometidas, de forma oportuna. Então, nós mulheres precisamos entender, né, que é necessário mais mulheres no espaço de poder, porque as políticas públicas, a maioria, são utilizadas por mulheres, né? Então, é necessário essa reflexão, sim. Vamos, então, agora entrar um pouquinho como vai ser daqui para frente, né? Perfeito. Eleitos os 17, nós temos, inclusive, um novo governo, uma Câmara praticamente nova também, com alguns poucos que são antigos ali, mas também relativamente jovens vereadores, alguns de primeiro mandato que vão para o segundo agora. Então há uma configuração aí muito favorável para a gente ter uma Câmara realmente renovada em todos os aspectos, né? E aí a pergunta que se faz, Maquivalda, é como a partir de agora, com um governo diferente, são 16 anos do grupo da CIR, ao qual você, seu esposo, de certa forma fazem parte desse grupo. É, portanto, uma oportunidade de se fazer um trabalho legislativo onde as funções, as prerrogativas de um vereador realmente possam ser colocadas em prática, né? Tem muita gente que pensa que vereador é eleito para fazer oposição ao governo. Não existe essa função, né, nas prerrogativas de um vereador. O vereador ele é eleito para fiscalizar o executivo, ele é feito para fazer proposições, apresentar projetos, aprovar contas, essa coisa toda. Como vai ser a Maquivalda no parlamento? A Maquivalda ela vai cumprir, né, com o projeto, como é que eu posso falar? Com o que eu me propus, no fato do que a população acreditou, no que eu pedi, no que eu falei durante a campanha. Eu acredito que cada candidato ele ganhou, né, na esperança de que o povo teria sua representação. O executivo ganhou, né, na proposta de que fará um bom governo, né, de que vai resolver os problemas da saúde, da água, da educação, de infraestrutura, de resolver os problemas dos planos de cargos e carreiras dos servidores públicos. Ganhou nessa esperança, né, a população depositou nessa pessoa essa esperança. E na Maquivalda, qual foi a esperança que foi depositada? O que a Maquivalda falava nas reuniões e como que a Maquivalda diria que faria o mandato dela, né? Exatamente naquilo que você falou, vou fazer um mandato atuante, né? Quando pedi voto, eu pedi olhando nos olhos das pessoas e dizendo, me dê a oportunidade para estar uma vereadora atuante. Então, vou sim legislar, irei sim fiscalizar, irei sim acompanhar a implantação e a implementação das políticas públicas, seja ela da educação, da saúde, de infraestrutura, de assistência, seja de que forma for, né? Então, eu ganhei com o compromisso, com a esperança que foi depositada na pessoa da Maquivalda de ser uma vereadora atuante. Se isso for considerado oposição, como o senhor falou, sim, serei, né? Se fazer o meu trabalho da forma que tem que ser feito, legislando, fiscalizando, acompanhando a implantação e implementação de políticas, sim, serei oposição, se isso for o formato que as pessoas pensem, né? Mas em nenhum momento, é igual você falou, ninguém constrói uma Câmara para ser oposição ou para ser situação. Constrói uma Câmara para fazer um trabalho que o vereador realmente precisa fazer. Estou pronta, preparada e querendo. Muito bem. Está apta. Maquivalda, gostaria que você contasse, para a gente dar uma quebrada aqui no gelo, contasse um pouquinho da sua trajetória até você se transformar vereador em Parauapebas. A gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu sempre brinco que eu não vim para Parauapebas, né? Na verdade, minha mãe, a nossa mãe nos trouxe para Parauapebas, né? Sempre digo isso. Nós chegamos a Parauapebas aqui há 30 anos atrás, sou filha de professor, hoje minha mãe ela é aposentada, né? Mora aqui num sítio. Dia do professor hoje. Dia do professor hoje, inclusive está lá, homenageada, né? E ela nos trouxe para cá, somos 7 irmãos, né? Há 30 anos atrás, em busca de dias melhores, né? Ela morava em Brejo Grande do Araguaia e em Brejo Grande ela não via a possibilidade de crescimento dos seus filhos, né? Então, sou filha praticamente de mãe solo, foi minha mãe que nos criou, né? Que nos deu educação. E lá em casa a gente tem um exemplo claro
de que a mulher precisa traçar o seu caminho, né? Que nós somos responsáveis pela nossa própria história. E minha mãe sempre deixou isso muito forte lá dentro da nossa casa, que a gente precisaria estudar, trabalhar, se constituir família, cuidar da família, que a gente tinha que se virar nos 30, né? Então, cheguei aí, 30 anos atrás. Em termos de estudo, como a Rose falou, eu tive o privilégio de estudar, né, com a Rose. Nosso primeiro vestibular, né, Rose, do Cefet. Nós estudávamos no fundo da casa da Rose para passar no Cefet. Me lembro que era na época da Bel. E o meu voto para a Bel foi porque ela trouxe o Cefet para Parauapebas. Foi, né? Mesmo, e verdade. Eu tive a oportunidade de ter um curso superior na época, várias outras pessoas, porque na época a Bel trouxe o Cefet. Então, eu me agarrei nessa oportunidade de fazer um tecnólogo. Depois fiz um processo, trabalhei também no manganês, trabalhei no Itacataqueda, no Laboratório Sense, no Laboratório Carajás, né? Sempre, a maior parte da minha vida profissional foi na área de saúde. Tive a oportunidade de entrar para a prefeitura em 2005, através de um processo seletivo, né, da época do Evaldo Benevides. E lá para 2007, 2008, a convite do Evaldo, me convidou a fazer parte do PDT, que é o partido que eu tenho muito orgulho de ter sido eleita, né? Se o Evaldo estivesse aqui, tenho certeza que o sorrisão dele seria imenso e me ver, né, crescer, porque foi ele que me incentivou a militar na política, né? Então, esse tempo todo aí, enquanto servidora pública, fiz o meu trabalho, né? De uma forma que em todos os setores que eu passei pela prefeitura deixei as portas abertas, né? Tenho as portas abertas para voltar enquanto servidor, mas eu percebi que a gente poderia contribuir um pouco mais, que a gente tinha um pouquinho mais de potencial de galgar outros espaços, né? E foi assim que eu vim, acompanhei o Brás esse tempo todo, né? As 4 eleições do Brás sempre estive presente, sempre gostei de política. Não estou na política pelo fato de ser a esposa do deputado, de maneira alguma. Estou na política porque eu gosto de política e vejo que só é através da política que a gente pode sim fazer um mundo melhor, que a gente pode sim desenvolver políticas públicas que possam beneficiar principalmente as mulheres, né? Vou sempre bater nessa tecla das mulheres. Maquivalda, a gente pode fazer um spoiler aqui do que... Né, meu colega Demerval, ainda há pouco, né, te perguntou aí o que vem por aí, César Dil também, né, o que vem, a Maquivalda que vem aí, mas a gente já dá para a gente saber um pouco mais dessas bandeiras. Você falou que vai defender todas as bandeiras, independente sim. do teu lugar, das tuas lutas, da tua história de luta, mas tem alguns projetos ou algum ponto em que você vai fixar e vai redobrar o esforço, né, ali como representante do povo, como vereadora? Tem sim, né? Tem, com certeza tem. Um dos pontos que eu vou acompanhar de pertinho é a questão da saúde mesmo, do fortalecimento da atenção primária, de verificar a questão, né, das ausências de materiais, né, dos serviços que não estão chegando na ponta para a população de forma adequada. Essa é uma bandeira que eu vou sim acompanhar de perto. Como também a questão das creches, né? Eu sei que tem um compromisso que é do governo federal, né? A gente sabe das responsabilidades de cada ente federado, mas creche, escola infantil, educação e saúde, com certeza serão minhas principais bandeiras mesmo, de ter plano de trabalho, de acompanhar PPA, de acompanhar orçamento, de acompanhar processo licitatório e realmente verificar, né? Por que nesse momento, né, a gente está ainda tão deficiente com coisas básicas, né? Hoje o que Parauapebas precisa é resolver o básico, né? Mas o básico bem feito, o básico que as pessoas consigam ali ser atendido, né? Maquivalda, você, como propriamente relator, vem do serviço público, né? Esteve titular em secretarias, sim, atuou ali e você, inclusive, sofreu no ano passado, acho que no ano passado ou nesse ano ainda, alguns reveses com relação a denúncias, essa coisa toda. Independentemente disso, você tem uma vasta experiência no serviço público, além de ser, logicamente, esposa de um dos parlamentares mais notórios de Parauapebas, foi presidente da Câmara. Imagino que ali no íntimo vocês tenham discutido bastante com relação à história de Parauapebas, as demandas de Parauapebas, as bandeiras, essa coisa toda. De qualquer modo, isso acaba passando também um pouco mais de didática com relação ao mandato de vereador, né? Então, você tem todas as vantagens com relação a outros vereadores. Imagino que será uma vereadora de qualidade, a gente vai estar acompanhando, porque eu acho que, enquanto o vereador é um fiscal do governo, o povo deve ser o fiscal do vereador. Sim. E a gente aqui, enquanto uma representatividade pública, porque somos uma concessão pública, enquanto imprensa, a gente vai acompanhar
muito atentamente para ver o desempenho desse legislativo, né, que começa a partir do dia 1º de janeiro, em fevereiro começa a atuar, enfim. Mas aí eu quero aproveitar para perguntar, o que é que essa experiência toda, né, pode fazer de fato um diferencial na McValda parlamentar? Faz todo um diferencial. Eu digo que conhecimento e experiência conta muito, né? Então, assim, como eu expliquei, eu estou no serviço público desde 2005. Além de ser servidora pública efetiva, eu também acompanhei os movimentos políticos de Parauapebas, né? Ou seja, uma pessoa que ela participou de uma administração. Eu sei das dificuldades, tem muita gente que acha que o gestor entra e não faz porque não quer, né? Que consegue resolver os problemas de Parauapebas com uma mágica, né? Vou sentar aqui, vou resolver. E quem tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de discernimento, sabe que não é bem assim, né? Que para resolver, pelo menos o básico, é necessário ter o quê? Ter uma equipe que tenha conhecimento, que tenha pé no chão, que tenha humildade e que vai colocar as energias onde precisa ser colocado, né? Não em falácias, não em perseguição, não em agressão. E eu tenho certeza que a partir do dia 1º de janeiro é preciso, né? Quem ganhou, seja o prefeito que ganhou, os vereadores que ganharam, vai ter que colocar sua energia no seu plano de trabalho. Então, claro que o conhecimento, a vivência, a experiência, né, e o conhecimento da necessidade do povo, né, isso conta muito. Então, eu me considero, aliás, eu sou uma pessoa que eu tenho uma experiência na administração, eu tenho uma experiência nos bastidores políticos e também tenho certeza da necessidade desse povo, em relação principalmente às dificuldades que as mulheres têm em Parauapebas pelo fato dos serviços públicos, que poderia mudar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, não chegarem de forma oportuna, né? Então, com certeza, Demerval Parauapebas terá uma vereadora atuante, consciente do seu papel, né? Jamais vou querer fazer papel de executivo, né? Não ganhei para executivo, ganhei para legislar, para acompanhar e farei com muita propriedade o trabalho de vereadora aqui em Parauapebas. Agora há pouco eu toquei no assunto, uma questão da presidência da Câmara, e um ouvinte mandou aqui dizendo que já tivemos uma presidente lá, Persília Rosa Martins, isso, né? Isso, uma mulher. Persília, o ouvinte me mandou aqui, a Persília, 2005, quando você... Naquele ano, inclusive, né? Naquele ano, né? Persília. E eu quero chamar... Colaborando aqui no programa, olha. Exatamente, foi em 2004, né, que foi a legislatura começou em 2004, mas as eleições em 2005. As eleições foram em 2004 e a legislatura começou em 2005, foi isso. Curiosamente, né, era uma mulher que era prefeita. Quando nós tivemos a maior representatividade, o melhor resultado na Câmara Municipal nas eleições de 2004. Exatamente. Né, era a Bel que era, né? Então, isso aí já foi o quê? Já foi uma articulação, né, que é um legado, né, que outras mulheres, a prefeita, né, mesmo tendo perdido, né? Agora eu quero perguntar para você o seguinte, McValda, é um tema mais recorrente, a gente tem recebido muitas denúncias, né, e as demandas são grandes pela cidade, quero saber o que você pensa sobre 2 temas polêmicos. O primeiro é sobre a falta de energia que está constante em Parauapebas, aqui na nossa região, as reclamações são todos os dias aqui na rádio. Eu quero saber o que você pensa também sobre as invasões em Parauapebas. Invasões de terras. Olha lá, sobre a questão das invasões, eu nunca concordei com a questão das invasões. Principalmente das invasões de áreas públicas, de áreas institucionais. E por que a McValda, né? Isso já foi bem polêmico em relação à McValda, sobre isso. Porque, gente, as áreas institucionais é para fazer uma escola, é um posto de saúde, aliás, é uma escola, é uma unidade básica de saúde, é um CRAS, é uma praça, é um momento de lazer. Não justifica, entendeu? Hoje, as nossas áreas institucionais estarem invadidas, gente. É uma coisa que não tem lógica, nem para quem invade, entendeu? Não tem lógica nenhuma. Está claro que ali não tem condições de moradia dignas para aquelas famílias. Como a gente percebe que tem, infelizmente, né, um mercado mesmo em relação a isso aí, as pessoas invadem, né, para vender, né, invadem para fazer negócio em relação à ocupação das áreas públicas, e eu sou contra. Comercializar, sou contra. Não justifica de maneira alguma as nossas áreas verdes, as nossas áreas de preservação permanente dentro da nossa cidade está sendo ocupada. Não vai resolver.
né? Não vai resolver nem a moradia e muito menos a função social que aquela área tem. Então, em relação às invasões de áreas públicas dentro da cidade, sou totalmente contrário. Eu acredito que a gente tem que fazer o quê? Tem que ter alternativas de políticas de habitação de interesse social, precisa rever esse plano de habitação, precisa rever o que pode ser feito, né, para que essas pessoas que realmente precisam possam acessar esse benefício. Mas invadindo, não, porque... E aí, quando eu precisar da escola, da área da escola, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na Cidade Nova União, né? Sempre confundo, Cidade Nova União. Primavera, Cidade Nova União, Primavera, né? Todo esse entorno. Se você observar, nós não temos áreas públicas. E a única área pública que nós tínhamos, né? Que é uma área que poderia mudar muita coisa em Paraupebas, é ali que foi doada para Telepará, na época, quem é que lembra, né? Uma área que é inútil, aquela área ali, que poderia, enorme, né? Que poderia estar sendo útil para a sociedade, né? Para uma unidade básica, para uma escola, para uma praça, que está lá sendo inútil. Então, um dos projetos também que eu vou recorrer, Demerval, é verificar qual a possibilidade, né? Da gente estar revendo essa área para o município, boa, né? Nós já estamos chegando ao finalzinho, gente. E deixa eu aproveitar aqui, vou dar para os nossos parceiros de bancada fazer cada uma pergunta rápida e a Maquivalda também sintetizar um pouco aí, né, para a gente poder aproveitar bem, né, o tempo dela aqui com a gente. Maquivalda, nós temos em Parauapebas hoje uma realidade totalmente diferente. O César meio que traz essa realidade com a falta de energia. A gente falava agora há pouco aqui de uma cidade que cresceu absurdamente, né? Tanto que nós tivemos o Instituto do Segundo Turno aqui, uma possibilidade por conta do aumento da demanda, do aumento do eleitorado, do aumento da população para mais de 300 mil habitantes. É uma cidade, portanto, neste aspecto, com todas as diferenças, necessidades e demandas que vai exigir do poder público um olhar mais atento para tudo isso, né? Cobrar das instituições, das empresas, principalmente estas que fornecem serviços básicos como água e energia, que se adequem, que prestem atenção nisso. E aí um dos pontos cruciais é esse da água, que recorrentemente é tema das campanhas eleitorais. Aqueles que prometem resolver e o problema nunca foi resolvido. Seu esposo, logicamente que ele responde por ele, você tem uma candidatura solo e própria, né, mas eu não posso deixar de colocar isso aqui. Foi vereador, poderia ter, em determinados momentos, trabalhado mais nisso, contribuído mais para que a gente tivesse tido essa solução, e agora você tem a oportunidade. E como você já disse aqui, em alguns momentos as mulheres percebem isso, sofrem isso na pele, no dia a dia, de uma maneira diferente do homem, né? Enquanto o homem chega em casa, às vezes meio-dia ou à tarde, e percebe que faltou água porque precisa tomar banho, a mulher ela precisa dar banho nas crianças, ela precisa lavar a roupa, ela precisa fazer comida, ela fica o dia inteiro sofrendo isso. Com relação a esse abastecimento deficitário, um serviço prestado de uma maneira medíocre por essa instituição chamada SAEP, que é uma autarquia, onde é que a Maquivalda e suas parceiras se unir em torno dessa solução, como é que você vai atuar? Com certeza. O problema da água, como você bem explicou, é recorrente, né? Não adianta fazer puxadinho, digamos assim, né? Não adianta. Vi, né, muitas promessas aí também de campanha desse problema da água de Parauapebas ser resolvido em 6 meses, né? O que eu não acredito, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento não sai falando uma besteira dessa que vai resolver em 6 meses, porque é um problema de quê? De 30 anos, 38 anos de Parauapebas, né? Pelo conhecimento que a gente tem, qual é o grande gargalo? É a captação. Né? É a captação. Então, teve alguns momentos que fizeram a ampliação das estações de tratamento de água, né? Hoje nós temos a ampliação disso, mas nós não temos captação. Então, é necessário urgentemente, entendeu, de um plano, de um projeto e quando que você possa fala ter disso, a né, captação. Maquivalda, desculpa me interrompê-la, mas quando você fala disso, inclusive, nós temos, e você está entrando realmente no ponto que é a captação. Isso. Temos estações aí que estão obsoletas, não estão obsoletas, não estão sendo usadas porque não tem captação. Não tem captação. Então tem que ir para a raiz do problema, entendeu? E a raiz do problema hoje aqui em Parauapebas é a captação. Não adianta eu ter ampliado as estações de tratamento, não adianta eu ter ampliado a rede de distribuição se eu não tenho captação, gente. Então, o primeiro gargalo que precisa ser resolvido é essa captação. Hoje nós temos um monte de caixa d'água em cima dos morros, e o que essas caixas d'água têm? Nada, ferrugem, né? Ferrugem dentro da água. Então, por quê? Falta o pensamento. Sabe o que falta, né? Eu sempre
Eu não sei se é sonho, sei lá, né? Mas, assim, precisa pensar Parauapebas com compromisso e com responsabilidade, com conhecimento, gente. É necessário fazer isso. Então, a primeira situação, para quem fala que vai resolver o problema de água, é a captação, né? Uhum. E aí tem uma polêmica muito grande de privatizar ou não o SAEP, né? Uhum. A gente viu muito isso. Uns candidatos falando que não era contra a privatização, outros falando que era a favor. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, o SAEP hoje, com a estrutura que se tem, né, ele consegue realmente fazer uma captação de água? Nós temos empresas capacitadas para fazer isso, nós temos empresas capacitadas para fazer uma distribuição, para fazer uma cobrança, porque eu sempre falo, a população, ela não se omite no pagamento da taxa, desde que ela tenha o serviço prestado. Não dá para pagar pelo que não recebe, Não dá para né? pagar pelo que não recebe. Então, verdade. a população, ela está o quê? Ela está desacreditada mesmo, né? Então, o primeiro passo que tem que observar, quando os projetos chegarem, né, lá na Câmara Municipal, é se nesses projetos que estão levando para lá em relação ao problema da água, tem como prioridade a captação, porque sem captação não adianta, né? Vi também candidatos falar que não vai ter mais carro-pipa, né? Em 6 meses acabaria com os carro-pipa. Os carro-pipa a gente sabe que é totalmente inadequado, mas eu garanto que entre não ter a água e um carro-pipa colocar na casa de uma mulher, ela vai preferir que o carro-pipa coloque. Ok. Gente, nosso tempo foi embora, hein? Vamos lá, fica à vontade, César e Rose, para as últimas perguntas de vocês, por gentileza. A gente já está quase no finalzinho aqui, eu gostaria de saber o seguinte, muita gente comenta, fala por aí, que vereador só trabalha 2 dias por semana. É verdade isso, Maquivalda? O vereador só trabalha 2 dias por semana? A partir do dia 1º de janeiro eu vou saber, né? Se o vereador trabalha só 2 dias ou como é que é, né, amigo? Essa vereadora, assim, pelo trabalho que tem que ser feito, eu acredito que 2 dias são muito pouco, né? Pode trabalhar 24 horas por dia, semana toda, né? É verdade. Tá certo, obrigado. Maquivalda, a gente sabe que o PDT fez, que é o seu partido, fez a maior bancada, né, da Câmara Municipal, em número de vereadores. 3 vereadores eleitos no PDT. Foi você, o Laércio, você e o Alex Ohana. Né, isso acaba sendo uma potência quando você tem no mesmo partido, né, um partido com maior potência dentro ali. Reforça também, né, a questão da presidência da Câmara, por ter uma maior bancada e também ali uma estratégia junto aos outros vereadores que também podem ser parceiro nessa empreitada. Aí eu te pergunto o seguinte, nessa potência que vem o PDT, poderíamos fazer com que o PDT se fortaleça como partido dentro do município, aumente futuramente a sua bancada e traga novamente representações políticas para deputado estadual, deputado federal, também aqui de Parauapebas, já nessa grande representação do PDT. Daqui a 2 anos, né? Daqui a 2 anos já, meu amigo. Com certeza, né? O PDT foi o partido que mais teve voto, né? Votos aqui nessas eleições. A gente chegou praticamente quase a 20 mil votos. Se eu não me engano, 19 mil alguma coisa ficou em primeiro, né? Eu sempre digo que um partido ele tem que ser construído. Uma sigla partidária, ela não quer dizer nada, né? O que constrói um partido são as pessoas. O PDT ele tem um histórico muito bom, né? E tenho orgulho de dizer, sempre vou falar, é o único partido que tem uma sede própria. Quando você constrói uma sede, quando você constrói uma casa, você passa uma mensagem de que você quer fortalecer um partido, né? Então, temos sim 3 vereadores, né? 2 homens e a Maquivalda. Com certeza a gente está dialogando, está conversando sobre isso, né? Quando vocês perguntam sobre o presidente da Câmara, a resposta é que qualquer um dos 17 pode se colocar como candidato, sim, pode ser o presidente da casa, sim, né? Mas o PDT, ele sai fortalecido porque a gente tem, sim, 3 vereadores, né, eleitos dentro do PDT, né? E isso passa, sim, porque política, eu sempre digo, termina uma campanha, você já pensa em outra campanha, né? Quem entende um pouco do processo político tem que pensar dessa forma, né? Então, o PDT sai, sim, fortalecido entre os partidos que estão aí pela expressão de voto que teve, né? E aí, vamos esperar a poeira baixar, né? Vamos dizer assim, vamos esperar um pouquinho as pessoas descansar, se desarmarem. Tem muita gente ainda que parece que ainda está no período de eleição. Isso já passou, entendeu? E o que eu vejo agora é que tem que olhar para Parauapebas
futuro, né? Não do que já ficou para trás. Falando em futuro, Maquivalda, você que foi uma das mais votadas, a gente já tocou nesse assunto da questão da presidência da Câmara. Esse trabalho que você pretende fazer a partir do ano que vem é almejando a prefeitura? Nossa, mas vocês estão rápidos. Você tem essa pretensão de ser prefeita de Parauapebas? Olha, eu acredito que todo político, né, que entra numa disputa política, ele almeja crescimento, né? Então, eu acredito que todas as pessoas que estão na política almejam, sim, um dia chegar, né, a ser prefeito de Parauapebas, né? Então, comigo não seria diferente, né? Com certeza, a gente quer crescer, quer fazer um bom trabalho e quem sabe, né, chegar aí numa cadeira do executivo, né? Somos jovens ainda, né? Só estamos começando. Uma coisa que a gente observou, e acho que a Bel, né, tem sido muito honrada com relação a isso, foi uma das melhores prefeitas do Brasil, em Parauapebas, uma mulher que startou, de certa forma, né, toda a ideia de política, né, de serviço social, do prefeito na rua, do prefeito no meio do povo, do prefeito fazendo festa. Política pública para a mulher, pública para mulheres. Também. Então, de saudosa memória recente, né, a partida da Bel, ela deixa frutos muito interessantes com relação a essa questão das mulheres. Nós temos aqui na região 2 prefeitas muito bem referendadas, no caso de Cana dos Carajás e de Curionópolis, e por que não pensar que as mulheres, né, pode ter uma mulher prefeita novamente e que ela possa, lógico, fazer da qualidade o seu alvo na administração municipal. Uma coisa a gente sabe, Maquivalda, raríssimas exceções, logicamente, as mulheres são muito mais honestas, são muito mais atentas, são menos corruptas, mais sensíveis. A gente não ouve quase falar de mulheres envolvidas em falcatruas, em jogos, em escândalos, e a gente quer que essas 3 mulheres, que é o suficiente para fazer uma revolução, né? Se a gente for olhar, os mosqueteiros foram 3, para fazer o mundo foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não precisa mais que isso para fazer uma revolução. Façam o melhor de vocês e a gente fará aqui as devidas reconhecimentos, né, a respeito disso. Vamos estar atentos. Por enquanto, muito obrigado por ter vindo, teremos outras oportunidades para conversar. Com certeza, quero agradecer aqui essa oportunidade, mais uma vez agradecer Parauapebas por essa oportunidade de estar a vereadora, né? Pode contar com a Maquivalda, a vereadora atuante, e que com certeza, né, fará o seu mandato da melhor forma possível. Muito obrigada aqui, Ararazu, por essa oportunidade.